Eu achava que aniversários deveriam ser sobre amor, sobre se sentir vista, sobre ser importante para alguém, em algum lugar deste mundo. Mas aqui estou eu, com 58 anos, parada na minha cozinha às 15h47 daquele que deveria ser o meu dia especial, encarando um bolo de chocolate que eu mesma fiz, porque ninguém mais se lembrou. A casa parece oca hoje. Não vazia. Oca. Como se algo vital tivesse sido arrancado de suas paredes, deixando para trás apenas o eco do que costumava ser. O silêncio não é pacífico. Ele acusa. Cada tic-tac do relógio da cozinha me lembra que mais um minuto se passou sem o meu telefone tocar, sem uma batida na porta, sem qualquer sinal de que o mundo percebe que eu existo. Sou mãe há 32 anos. 32 anos de joelhos ralados que sarei com um beijo, de febres de madrugada que cuidei até passarem, de lanches para a escola embalados com bilhetinhos que diziam "Eu te amo", escondidos dentro. 32 anos acreditando que o amor cria laços inquebráveis, que o sacrifício constrói lealdade, que ser tudo para alguém significa que essa pessoa nunca deixará você se tornar nada. Eu estava errada. O bolo está ali, como um monumento à minha tolice. 3 camadas, assim como eu costumava fazer para o Daniel quando ele era pequeno. Cobertura de chocolate cremosa, espalhada com a paciência de quem ainda acredita em tradições, na magia das coisas caseiras, na ideia de que o esforço se traduz em amor recebido. Eu até acendi as velas, 58 delas, amontoadas na superfície como uma pequena floresta de esperança. Esperança de quê? Uma ligação que nunca vem? Uma visita de um filho que decidiu que eu não valho mais o seu tempo? A cera está escorrendo agora, criando pequenas crateras na cobertura que passei horas aperfeiçoando. Cada gota derretida parece mais um pedaço do meu coração se dissolvendo. Mais um ano da minha vida reconhecido por ninguém além do calendário na minha geladeira. O mesmo calendário onde ainda circula o aniversário do Daniel em caneta vermelha, onde ainda marco os eventos escolares dos filhos dele, mesmo que não sejam realmente meus netos, mesmo que a esposa dele tenha deixado claro anos atrás que sou um inconveniente a ser tolerado, e não uma família a ser acolhida. Criei o Daniel sozinha depois que o pai dele nos deixou quando ele tinha 7 anos. 7 anos, confuso e com raiva, me perguntando por que o papai não nos amava o suficiente para ficar. Eu me tornei tudo para ele. Mãe, pai, torcedora, disciplinadora, melhor amiga. Tive 2 empregos para pagar seus uniformes de futebol, suas viagens da escola, suas inscrições para o vestibular. Fiquei em salas de espera de hospitais quando ele quebrou o braço. Participei de todas as reuniões de pais e mestres sozinha. Torcia na arquibancada em jogos onde outras crianças tinham ambos os pais, e eu tinha o dobro do amor para dar. Eu achei que isso contava para alguma coisa. Achei que o sacrifício te garantia um lugar permanente no coração de alguém. O telefone finalmente toca às 20h23. Meu coração dispara com uma gratidão patética, correndo para atender antes que pare, antes que eu perca este único e frágil fio que me conecta ao meu filho. Mas quando ouço sua voz, sei imediatamente que esta não é a chamada que eu estava esperando. Ah, oi, mãe. O tom dele é monótono, distraído. Consigo ouvir vozes ao fundo. Sua nova vida acontecendo ao seu redor enquanto ele realiza essa ligação obrigatória com seu passado. Desculpa ligar tão tarde. O dia foi uma loucura. Tá tudo bem, querido. Ouço a mim mesma dizer, odiando o quão ansiosa pareço, o quão grata sou por essas migalhas de atenção. Eu só tive um dia tranquilo. Fiz um bolinho para mim. Que legal! Mas ele não está realmente ouvindo. Sei disso porque sua voz tem aquela qualidade distante que assume quando ele está olhando para o celular enquanto fala comigo, quando estou competindo com mensagens de texto e notificações de redes sociais pela sua atenção. Olha, não posso falar muito. Estamos prestes a colocar as crianças para dormir. As crianças. Seus enteados que chamam o ex-marido da esposa de pai e se referem a mim como a mãe do Daniel quando sequer reconhecem minha existência. Crianças que tentei tanto amar, incluir, conquistar com biscoitos caseiros e presentes de aniversário cuidadosamente escolhidos para combinar com seus interesses.
Crianças que aceitam meus presentes educadamente e esquecem meu nome. Claro, digo, engolindo as palavras que realmente quero dizer. Como eles estão? Como vai o futebol da Emma? E o programa de leitura do pequeno Léo? Há uma pausa que se estende demais, e percebo que ele não se lembra de ter me contado sobre essas coisas. Ele não se lembra que eu presto atenção a cada detalhe sobre a vida deles, que me importo com suas conquistas e dificuldades, mesmo que eles mal saibam que eu existo. Eles estão bem, ele diz finalmente, sua voz carregando aquele tom de impaciência que surge quando ele acha que estou sendo muito envolvida, muito interessada na vida que ele construiu sem mim. Olha, mãe, preciso te dizer uma coisa. Algo em seu tom faz meu estômago despencar. É a voz que ele usou quando tinha 16 anos e bateu meu carro, quando tinha 22 e precisava de dinheiro que não podia pagar de volta, quando tinha 30 e estava se casando com uma mulher que deixou claro desde o primeiro dia que me considerava um obstáculo para a felicidade deles, em vez de uma adição bem-vinda à família. Você não é mais minha prioridade, mãe. As palavras me atingem como um soco, roubando o ar dos meus pulmões e fazendo as paredes da cozinha parecerem que estão se fechando sobre mim. Agarro o telefone com mais força, certa de que devo ter ouvido errado, que meu filho, meu bebê, meu tudo, não poderia estar dizendo o que eu acho que ele está dizendo. Eu tenho minha própria família agora. Ele continua. E cada palavra cai como uma pedra no silêncio entre nós. A Linda e as crianças, eles precisam de mim. Eles vêm em primeiro lugar. Não posso continuar dividindo minha atenção e não posso continuar me sentindo culpado por não ter tempo suficiente para todo mundo. Quero discutir. Quero lembrá-lo de que nunca pedi que ele se sentisse culpado, que eu só queria fazer parte da vida dele, não ser o centro dela. Quero dizer a ele que há amor suficiente em um coração para abranger a todos, que escolher a família não é como escolher um restaurante onde você só pode selecionar uma opção do menu. Mas as palavras ficam presas na minha garganta como serragem, secas e impossíveis de engolir, porque em algum lugar lá no fundo, na parte da minha alma que reconhece a verdade mesmo quando ela me destrói, eu sei que essa conversa estava para acontecer há anos. Eu o senti se afastando. Senti a mim mesma me tornando menos importante a cada novo marco em sua vida. Seu casamento, sua promoção, as conquistas de seus enteados que ele celebra enquanto esquece que as minhas existem. Eu entendo, sussurro, embora não entenda mais nada. Eu te amo, Daniel. Também te amo, mãe. Tenho que ir. A linha fica muda, e eu fico segurando um telefone que não pesa nada, mas parece conter toda a tristeza do mundo. As velas no meu bolo queimaram até o fim. A cera criando padrões abstratos de perda sobre a cobertura que trabalhei tanto para deixar perfeita. Eu as apago uma por uma e, na escuridão que se segue, finalmente me permito chorar. Amanhã, digo a mim mesma, vou descobrir o que vem a seguir. Amanhã, vou encontrar uma maneira de ficar bem em ser esquecida pela pessoa que mais amo no mundo. Mas esta noite, vou apenas sentar no escuro e lamentar a morte de tudo que eu achava que sabia sobre amor, lealdade e os laços entre uma mãe e seu filho. Esta noite, vou sofrer pela mulher que acreditava que ser tudo para alguém significava que você nunca se tornaria nada para essa pessoa. Esta noite, tentarei me lembrar de quem eu era antes de me tornar a mãe do Daniel. Antes de fazer dele o meu mundo inteiro. Antes de me esquecer de que eu era uma pessoa digna de ser amada, mesmo quando ninguém mais parecia se lembrar. As semanas seguintes foram como assistir a uma avalanche em câmera lenta destruir tudo o que eu havia construído. As palavras de Daniel abriram uma comporta que eu não sabia que existia. E, de repente, cada interação com ele se tornou um lembrete de quão pouco eu importava na vida que ajudei a criar. Quando liguei para saber do progresso da leitura do pequeno Léo, algo que eu vinha acompanhando desde que a professora dele mencionou que ele estava com dificuldades, a resposta de Daniel foi ríspida e fria. Mãe, você não precisa acompanhar cada detalhe de nossas vidas. A Linda cuida das coisas da escola. Linda, sua esposa que nunca trabalhou um dia na vida, mas de alguma forma se tornou especialista em tudo no momento em que disse sim. Linda,
que revirava os olhos quando eu levava comida caseira durante sua recuperação de uma cirurgia, que sussurrava para Daniel que eu era envolvida demais quando me oferecia para cuidar das crianças para que eles pudessem ter uma noite a sós. Linda, que lenta e metodicamente virou meu filho contra mim, fazendo-o escolher entre manter a paz em seu casamento e manter um relacionamento com sua mãe. Eu deveria ter previsto. Os sinais estavam lá. O jeito como os jantares de família na minha casa pararam de acontecer depois que eles se casaram, substituídos por encontros apressados em alguma cafeteria, onde a conversa parecia forçada e estranha. O jeito como meus presentes de Natal, cuidadosamente escolhidos para as crianças, eram recebidos com agradecimentos educados, mas nunca mais mencionados, enquanto os presentes da mãe da Linda eram fotografados e postados nas redes sociais com legendas rasgando elogios sobre a melhor avó do mundo. O jeito como Daniel parou de me ligar só para conversar, parou de compartilhar os pequenos detalhes de sua vida diária que antes me faziam sentir conectada ao seu mundo. Nossas conversas se tornaram transações, trocas breves de informações necessárias, entregues com a eficiência de alguém que está marcando itens em uma lista de tarefas. No mês passado, quando mencionei que adoraria levar a Emma para ver a peça de teatro infantil em que ela havia demonstrado interesse, a resposta de Daniel foi rápida e cortante. A agenda da Emma está bem cheia com as atividades dos avós de verdade dela. Os pais da Linda a levam para esse tipo de coisa. Avós de verdade. Como se meu amor por aquela garotinha fosse de alguma forma artificial. Como se os anos que passei tentando construir um relacionamento com crianças que não eram biologicamente minhas, mas que eu esperava amar como se fossem, não significassem nada porque não compartilhávamos o mesmo sangue. Lembro-me do dia em que percebi o quão completamente eu havia sido apagada da narrativa familiar deles. Eu estava no supermercado, na fila do caixa, atrás da mãe da Linda, a Margarida, quando a ouvi falando com a caixa sobre seus planos para o fim de semana. "Ah, vamos ter um churrasco de família maravilhoso", dizia Margarida, sua voz brilhante de entusiasmo genuíno. "Todos os netos estarão lá. A Emma está se tornando uma pequena chefe. Ela me ajudou a fazer sorvete caseiro no último fim de semana. E o Léo está me ensinando a jogar o videogame novo dele. Essas crianças me mantêm jovem", eu digo. Eu fiquei ali, invisível e esquecida, ouvindo aquela mulher descrever atividades com crianças com as quais eu desesperadamente queria compartilhar experiências. Margarida tinha o que me fora negado: acesso, aceitação, a simples alegria de ser incluída na vida da nova geração. Enquanto eu enviava cartões de aniversário que não eram reconhecidos e oferecia ajuda que era educadamente recusada, ela estava criando memórias e construindo laços que durariam para sempre. A caixa sorriu calorosamente. "Que maravilha! Não há nada como passar tempo com os netos." "Oh, com certeza", concordou Margarida. "São os filhos da minha filha Linda." Bem, a Emma e o Léo não são filhos biológicos da Linda, mas ela é a mãe deles desde que eram pequenininhos. O pai deles, o Daniel, é um homem tão bom. Ele realmente tirou a sorte grande quando encontrou nossa Linda. Ela lhe deu uma família de verdade. Uma família de verdade. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu via Margarida colocar suas compras no carrinho. Compras que provavelmente se tornariam lanches para uma reunião de família para a qual eu nunca seria convidada. Ingredientes para refeições compartilhadas com crianças que cresceriam conhecendo a voz dela, os abraços dela, as histórias dela, enquanto permaneceriam estranhas às minhas. Deixei meu carrinho no corredor e saí da loja sem comprar nada. Não conseguia encarar a ideia de comprar comida para refeições que eu comeria sozinha, de fingir que minha vida era normal quando tudo nela parecia uma piada cruel sendo feita às minhas custas. A exclusão não era apenas sobre grandes eventos. Estava nas mil pequenas maneiras como eu era lembrada de que não pertencia mais. Quando Daniel postava fotos de família nas redes sociais, eu notava como elas eram cuidadosamente compostas para incluir os pais da Linda, enquanto eu permanecia ausente. Festas de aniversário das quais eu ficava sabendo por terceiros. Peças da escola sobre as quais eu descobria depois que já haviam acontecido.
Tradições familiares que se formaram em torno da minha ausência. Tentei entrar em contato direto com a Linda uma vez, de mulher para mulher, esperando que pudéssemos encontrar algum terreno comum em nosso amor por Daniel e pelas crianças. Liguei para ela em uma tarde de terça-feira, quando sabia que as crianças estariam na escola e ela poderia ter tempo para conversar de verdade. Oi, Linda. É a Clara. Eu disse quando ela atendeu, tentando manter minha voz leve e amigável, apesar de minhas mãos estarem tremendo. Eu estava pensando se a gente não poderia tomar um café um dia desses. Só nós duas. Sinto que nunca tivemos a chance de nos conhecermos de verdade. A pausa que se seguiu foi tão longa que me perguntei se a ligação tinha caído. Quando Linda finalmente falou, sua voz era cuidadosamente controlada, o tom que alguém usaria com um vendedor de telemarketing insistente. Clara, agradeço a intenção, mas, honestamente, não acho que seria apropriado. Daniel e eu trabalhamos muito para estabelecer limites que funcionam para o nosso núcleo familiar. Espero que você possa respeitar isso. Limites. Núcleo familiar. A linguagem clínica que as pessoas usam quando querem parecer razoáveis enquanto são deliberadamente cruéis. Ela estava me dizendo, da maneira mais educada possível, que eu era uma estranha que precisava continuar do lado de fora. Eu só pensei... Comecei, mas ela me cortou. Eu realmente preciso ir. A casa está uma bagunça e as crianças chegarão em breve. Se cuida, Clara. A linha ficou muda, me deixando encarando meu telefone e me perguntando quando se importar com a família do meu filho se tornou uma invasão de privacidade. Quando querer ser incluída se tornou ultrapassar limites. Quando amar as pessoas se tornou inapropriado. Naquela noite, quando Daniel ligou para sua verificação semanal obrigatória, pude ouvir a tensão em sua voz antes mesmo de ele falar. Mãe, a Linda mencionou que você ligou para ela hoje. Liguei, eu disse, me recusando a pedir desculpas por querer um relacionamento com a mulher que se casou com meu filho. Eu achei que seria bom se pudéssemos... Você não pode fazer isso. Ele interrompeu, sua voz afiada de irritação. Você não pode ligar para minha esposa e colocá-la em situações desconfortáveis. Ela não te deve um relacionamento só porque você quer um. Eu não estava tentando deixá-la desconfortável. Protestei, sentindo-me como uma criança sendo repreendida por quebrar regras que eu não sabia que existiam. Eu só pensei, esse é o problema, mãe. Você pensa demais sobre nossas vidas. Você precisa dar um passo para trás e nos deixar ser uma família sem ficar constantemente tentando se inserir em toda situação. Me inserir, como se querer conhecer os filhos do meu filho fosse ser intrometida. Como se me importar com a vida deles fosse ser invasiva. Como se ser a avó deles, a vódrasta, o que fosse algo que eu tivesse que merecer, em vez de algo que viesse naturalmente com o amor por Daniel. Eu te criei sozinha por 25 anos. Eu disse baixinho, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. Eu nunca tive ninguém para dar um passo para trás e nos deixar ser uma família. Eu era a sua família. Aquilo era diferente, disse Daniel, mas sua voz havia perdido um pouco da sua dureza. Éramos só nós. Isso é... complicado. Complicado. Tudo sobre meu relacionamento com meu filho havia se tornado complicado, desde que ele decidiu que me amar era de alguma forma incompatível com amá-los. Desde que ele comprou a ideia de que as famílias eram jogos de soma zero, onde incluir uma pessoa significava excluir outra. Sinto sua falta, sussurrei. A confissão escapando antes que meu orgulho pudesse impedi-la. Sinto falta de fazer parte da sua vida. Outra longa pausa. Ao fundo, pude ouvir Linda o chamando para o jantar. Pude ouvir as crianças rindo de alguma coisa. Pude ouvir os sons da vida que ele construiu sem mim. Tenho que ir, mãe, ele disse finalmente. A gente se fala em breve. Mas eu sabia que não iríamos. Não de verdade. Teríamos mais dessas conversas engessadas, onde eu fingiria que tudo estava bem e ele fingiria que não notava o quanto sua distância estava me destruindo. Depois que ele desligou, sentei-me na sala de estar e olhei ao redor para as fotos que cobriam todas as superfícies. Fotos de Daniel em todas as fases de sua vida, desde seus primeiros passos até o dia do seu casamento.
Evidências de um amor que um dia fora o centro de nossos dois mundos, agora exibidas como artefatos em um museu do que costumava importar. Percebi então que estava de luto não apenas pelo relacionamento que havia perdido, mas pela mulher que eu costumava ser. A mãe que era necessária, querida, essencial. A mulher que tinha um propósito além de sua própria sobrevivência. Agora eu era apenas Clara. Não a mãe do Daniel. Não a avó da Emma e do Léo. Não o nada de ninguém. Apenas uma mulher de 58 anos aprendendo o que significava ser invisível à vista de todos. Comecei a me esforçar mais depois daquele telefonema. O que agora sei que foi meu maior erro. Quando você está se afogando, se agarra a qualquer coisa que possa te salvar, mesmo que esteja te puxando para o fundo. Tornei-me a mãe que nunca tinha sido antes. Desesperada, carente, patética em minhas tentativas de voltar a ser importante. Comecei a enviar pacotes para a casa deles a cada poucas semanas. Biscoitos caseiros para as crianças, a sopa favorita de Daniel, quando Linda mencionou nas redes sociais que ele estava resfriado, pequenos presentes que encontrei em promoção e que achei que poderiam fazê-lo sorrir. Cada pacote era cuidadosamente preparado, embrulhado com o tipo de atenção que eu costumava dedicar aos presentes de Natal quando Daniel era pequeno, e ainda acreditava que eu era a dona do mundo. Os pacotes desapareceram em suas vidas como pedras jogadas em um poço fundo. Nenhuma ligação de agradecimento, nenhum reconhecimento, nenhum sinal de que meus esforços haviam sido recebidos. Quando finalmente criei coragem para perguntar a Daniel se as crianças tinham gostado do material de arte que enviei para o aniversário da Emma, sua resposta foi um distraído. Ah, sim, ela recebeu. Obrigado. Foi isso. R$ 200 gastos em lápis de cor especiais e cadernos de desenho. Horas pesquisando o que uma artista de 8 anos poderia gostar. Tudo reduzido a "ela recebeu", dito no mesmo tom que ele usaria para confirmar o recebimento de uma conta de luz. Tentei aparecer nos jogos de futebol do Léo, pensando que certamente ninguém poderia se opor a uma avó torcendo na arquibancada. Cheguei cedo. Encontrei um bom lugar e esperei com a excitação nervosa de quem está prestes a ver a família se apresentar. Quando Daniel me viu do outro lado do campo, seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, constrangimento e, finalmente, irritação resignada. Ele se aproximou durante o intervalo, com um sorriso forçado e tenso. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Assistindo ao Léo jogar", eu disse, tentando manter minha voz leve. Apesar do jeito como sua pergunta me fez sentir como se eu estivesse invadindo uma propriedade. "Ele está ótimo lá em campo. Tão rápido e focado. Você não pode simplesmente aparecer nas coisas", disse Daniel, olhando de volta para Linda, que propositalmente não olhava em nossa direção. "Esses eventos são para a família mais próxima. Você deixa todo mundo constrangido. Família mais próxima. Aparentemente, eu não era mais da família próxima. A mulher que o deu à luz, o criou, sacrificou tudo por ele. Eu era agora, na melhor das hipóteses, uma parente distante, uma presença indesejada na pior. Eu comecei, mas ele já estava balançando a cabeça. "Você tem que perguntar primeiro, mãe. Você não pode simplesmente surgir em nossas vidas quando bem entender." Saí no intervalo, caminhando de volta para o meu carro, enquanto outros avós torciam por crianças que iriam para casa com eles depois, que contariam sobre o jogo durante o jantar, que se lembrariam de seus rostos na multidão anos mais tarde, quando tivessem seus próprios filhos. A pior parte era o quão normal eu tentava agir perto de outras pessoas. Quando minha vizinha, Dona Elsa, perguntava sobre a família de Daniel, eu me via criando ficções elaboradas sobre nosso relacionamento próximo. Sim, as crianças estavam ótimas. Sim, nos víamos regularmente. Sim, eles eram muito gratos por tudo que eu fazia por eles. As mentiras pareciam necessárias, protetoras. Eu não suportaria a pena que veria nos olhos das pessoas se soubessem a verdade. Que meu único filho havia essencialmente se divorciado de mim. Que eu era o tipo de mãe de quem o filho se cansou tão completamente que mal podia tolerar sua presença. Eu até mentia para mim mesma.
planejando cenários elaborados onde Linda perceberia que precisava de mim. Talvez uma das crianças ficasse doente e ela ficasse sobrecarregada, e eu chegaria com canja de galinha e mãos competentes. Talvez Daniel conseguisse uma promoção que exigisse viagens, e eles precisassem de uma babá confiável que amasse as crianças incondicionalmente. Talvez os pais de Linda se mudassem para longe, deixando um buraco em forma de avó em suas vidas que só eu poderia preencher. Essas fantasias me sustentaram por semanas, pequenos filmes passando na minha cabeça, onde eu era essencial de novo, necessária de novo, amada de novo. Mas a realidade tinha um jeito de invadir até mesmo minhas ilusões mais cuidadosamente construídas. A realidade era a voz de Daniel quando liguei para perguntar se poderia levar as crianças para comprar material escolar, oferecendo-me para comprar roupas novas para o semestre. Seu suspiro foi audível através do telefone, pesado com o tipo de exaustão que as pessoas sentem ao lidar com problemas persistentes que não conseguem resolver. Mãe, a Linda já os levou às compras. Eles têm tudo o que precisam. Eu sei, mas pensei que talvez eles pudessem usar algumas coisas extras. Ou talvez pudéssemos apenas passar um tempo juntos, deixá-los escolher algo especial. Eles não precisam de nada especial de você. Ele disse, as palavras soando como tapas. Eles têm avós que cuidam dessas coisas. Você não precisa tentar comprar seu lugar nos relacionamentos. Comprar meu lugar. Como se meu desejo de dar presentes viesse da manipulação, e não do amor. Como se querer prover para as crianças fosse de alguma forma mercenário, em vez de natural. Como se avós ao longo da história não tivessem expressado amor através do simples ato de dar. Não é isso que estou fazendo. Protestei. Mas mesmo ao dizer, me perguntei se ele estava certo. Meus presentes haviam se tornado tentativas desesperadas de comprar afeto? Eu havia me tornado o tipo de parente que as pessoas toleram porque ela traz presentes, não porque traz alegria? Olha, mãe, continuou Daniel, sua voz assumindo o tom paciente que as pessoas usam com crianças ou com deficientes mentais, acho que você precisa encontrar alguns hobbies, alguns amigos, algum tipo de vida que não gire em torno de nós. Não é saudável. Não é saudável. Como se amar seu filho e netos fosse um distúrbio psicológico que requer tratamento. Como se querer fazer parte da vida deles fosse um sintoma de algo quebrado dentro de mim, em vez da coisa mais natural do mundo. Minha vida não gira em torno de você. Menti, sabendo mesmo ao dizer que ele estava absolutamente certo. Eu tenho muitas outras coisas acontecendo, mas eu não tinha. Meus dias eram estruturados em torno de oportunidades para contatá-los, minhas semanas planejadas em torno de visitas potenciais que nunca se materializavam, meus meses medidos por feriados que eu esperava compartilhar, mas raramente era convidada para celebrar. Eu havia me tornado um satélite, orbitando um planeta que não reconhecia mais minha existência. A humilhação final veio 3 semanas depois, quando descobri pelo Facebook que eles tiveram uma reunião de família sobre a qual não fui informada. Linda havia postado dezenas de fotos. Crianças brincando em um quintal que eu não reconheci. Adultos reunidos em volta de mesas cheias de comida que eu não ajudei a preparar. Várias gerações compartilhando o tipo de alegria fácil que vem de pertencer a algum lugar. Daniel estava em todas as fotos, rindo com os primos de Linda, ajudando o pai de Linda a virar a carne na churrasqueira, empurrando Emma em um balanço enquanto Léo corria com crianças que eu nunca conheci. Ele parecia relaxado e feliz, de uma forma que eu raramente via mais, confortável em seu papel de marido e pai dentro desta família estendida que o havia abraçado completamente. Margarida estava lá, é claro, reinando em uma mesa de piquenique cercada por netos que claramente a adoravam. Em uma foto, ela estava ajudando Léo a fazer um sanduíche, sua pequena mão repousando confiantemente em seu braço. Em outra, ela estava trançando o cabelo de Emma enquanto a garotinha se apoiava no ombro da avó com a intimidade confortável de alguém que se sentia perfeitamente segura e amada. Estudei aquelas fotos como evidências arqueológicas de uma vida da qual fui excluída, procurando por qualquer sinal de que sentiram minha falta, qualquer espaço vazio que pudesse ter sido destinado a mim. Mas a reunião parecia completa sem mim,
cheia e alegre e exatamente como deveria ser. Ninguém estava olhando ao redor se perguntando onde estava a Clara. Ninguém estava guardando um lugar para mim em sua mesa. Os comentários sob as fotos estavam cheios de carinho e gratidão. Melhor churrasco de família de todos. Obrigado por nos receber, Margarida. Mal posso esperar pelo próximo ano. Daniel até comentou: amo essa gente. Sou muito grato por essa família incrível. Essa família incrível. Não a família dele. Essa família. Como se ele tivesse sido adotado por algo melhor do que aquilo com que começou. Como se a mulher que o criou sozinha, que foi seu mundo inteiro nos primeiros 25 anos de sua vida, fosse apenas um rascunho que havia sido substituído por uma versão final muito melhor. Fechei meu notebook e sentei-me no escuro da minha sala, cercada por fotos de um filho que mal se lembrava que eu existia e de netos que cresceriam conhecendo os rostos de outras pessoas melhor que o meu. O silêncio na minha casa parecia diferente agora. Não apenas solitário, mas condenatório. Era o silêncio de alguém que foi pesado e considerado insuficiente, medido contra as mães e avós de outras pessoas e julgado inadequado. Naquela noite, sonhei que estava na reunião, sentada à mesa de Margarida, rindo de suas piadas, ajudando a servir comida para crianças que me chamavam de vovó com o mesmo afeto que demonstravam por ela. No sonho, Daniel me abraçou como costumava fazer quando era pequeno, e eu era seu mundo inteiro. Emma me mostrou a pulseira que fez só para mim, e Léo me contou sobre seu dia com a total confiança que as crianças demonstram aos adultos que conquistaram seu amor. Acordei chorando, e pela primeira vez desde que este pesadelo começou, me perguntei se havia algum sentido em lutar por algo que claramente não queria ser salvo. Eu parei de tentar depois daquilo. Qual era o sentido? Você só pode bater a cabeça contra uma porta fechada por um tempo antes de perceber que a porta não vai se abrir e tudo o que você está fazendo é se machucar. Algumas batalhas não podem ser vencidas apenas com amor, e algumas pessoas estão determinadas a te ver como o inimigo. Não importa quantas bandeiras brancas você acene. O silêncio que se seguiu à minha rendição foi diferente da solidão que eu sentira antes. Não era o silêncio desesperado de alguém esperando o telefone tocar. Era o eco oco de alguém que finalmente aceitou que o telefone não ia tocar. E mesmo que tocasse, a conversa só traria mais dor. Eu continuei vivendo no automático, porque é isso que você faz quando ainda está respirando, mas não realmente vivo. Acordava todas as manhãs porque meu corpo exigia, não porque eu tivesse algum motivo para acordar. Fazia café para uma pessoa e torrada para uma pessoa e sentava-me a uma mesa posta para uma, lendo notícias sobre a vida de outras pessoas porque a minha havia se tornado pequena e triste demais para sustentar minha atenção. A casa parecia diferente agora que eu havia parado de esperar que ela se enchesse de vozes novamente. O quarto de hóspedes, onde eu imaginei que Emma e Léo pudessem dormir, tornou-se apenas um quarto onde eu guardava coisas que não conseguia jogar fora. Mas não precisava. A cozinha, onde eu me imaginei ensinando-os a fazer biscoitos de Natal, tornou-se um lugar onde eu aquecia refeições congeladas para uma pessoa e me perguntava por que me dava ao trabalho de fingir que me alimentava bem, quando nada tinha gosto de nada. Comecei a dormir mais do que deveria, não porque estivesse cansada, mas porque era o único momento em que minha mente parava de repassar cada conversa com Daniel, analisando cada palavra em busca de pistas sobre onde eu tinha errado. Nos sonhos, às vezes ele ainda era meu garotinho que precisava de mim para afugentar monstros e beijar joelhos ralados. Nos sonhos, às vezes eu ainda era essencial para a felicidade de alguém. Acordar era sempre a parte mais difícil. Dona Elsa, a vizinha, começou a deixar travessas de lasanha na minha porta com bilhetinhos. Pensei que você talvez gostasse. Ou, fiz demais de novo? Eu sabia que ela estava preocupada comigo. Provavelmente havia notado que eu não saía de casa há dias, exceto para pegar a correspondência ou levar o lixo para fora. Sua bondade deveria ter me confortado, mas em vez disso, parecia a confirmação de que eu havia me tornado o tipo de pessoa de quem os outros sentem pena. A vizinha triste cuja família a abandonou. Tentei comer sua comida porque recusar teria magoado seus sentimentos, mas tudo tinha gosto de papelão.
Não porque ela cozinhasse mal, mas porque o luto havia roubado minha capacidade de sentir o gosto de qualquer coisa, exceto a amargura da minha própria situação. A comida se tornou combustível. Nada mais. E alguns dias, eu esquecia completamente de reabastecer. A perda de peso aconteceu gradualmente, e depois de uma vez, roupas que serviam perfeitamente começaram a ficar largas no meu corpo. Minha aliança de casamento, que eu ainda usava por hábito e não por sentimento, começou a girar no meu dedo como um lembrete de todas as promessas que não duraram. As pessoas no supermercado, quando finalmente me forcei a ir, me olhavam com preocupação, como se pudessem ver os pedaços de mim que estavam desaparecendo junto com os quilos. Comecei a evitar espelhos porque a mulher que me olhava de volta não era ninguém que eu reconhecia. Ela tinha meu rosto, mas desgastado, esculpido pela decepção. Seus olhos carregavam uma tristeza que parecia permanente, gravada tão profundamente que talvez nunca desaparecesse. Ela parecia alguém que havia desistido, e talvez tivesse mesmo. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira que não parecia diferente de qualquer outra, até se tornar o dia em que percebi que poderia estar realmente desaparecendo por completo. Eu estava na minha cozinha, olhando para a cafeteira, quando percebi que não conseguia me lembrar se tinha tomado café da manhã, ou jantado na noite anterior, ou que dia era na verdade, porque quando nada importa, o tempo se torna insignificante. Tentei ligar para o Daniel. Não para pedir nada. Não para me inserir em sua vida. Apenas para ouvir sua voz e lembrar como era ser importante para alguém. Mas quando a caixa postal dele atendeu, a mensagem genérica que nem sequer mencionava sua família, não consegui pensar em nada para dizer que não soasse patético. Oi, aqui é a Clara. Comecei e parei. O que eu poderia dizer que não o faria suspirar com aquela frustração familiar? O que eu poderia oferecer que não seria visto como mais uma tentativa de comprar meu caminho de volta para seus afetos? Desliguei sem deixar recado e sentei-me à mesa da cozinha, colocando a cabeça entre as mãos. Era isso, então. Era assim que se sentia ao chegar ao fundo do poço. Não uma queda dramática, mas um lento desvanecimento para a irrelevância, até que sua própria existência parecesse opcional. Os álbuns de fotos que eu havia folheado tantas vezes estavam empilhados na mesa à minha frente, evidências de uma vida que um dia fora cheia de propósito. Daniel bebê, gordinho e perfeito, e completamente dependente de mim para tudo. Daniel começando a escola, nervoso e animado, segurando minha mão como uma âncora. Daniel se formando, orgulhoso e realizado, agradecendo-me em seu discurso por ser a melhor mãe que um cara poderia ter. Quando isso deixou de ser verdade? Quando me transformei da melhor mãe que ele poderia ter em alguém que ele mal podia tolerar? Quando o amor se tornou um fardo, o apoio se tornou intromissão, o cuidado se tornou controle? Comecei a remover as fotos de seus álbuns, metódica, mecanicamente, como alguém realizando uma cirurgia em suas próprias memórias. Talvez se eu desmontasse as evidências do que costumávamos significar um para o outro, a dor do que nos tornamos doesse menos. Talvez se eu pudesse separar o então do agora, pudesse encontrar uma maneira de viver com ambos. Mas cada foto que eu removia parecia perdê-lo de novo. O garotinho que dormia na minha cama durante as tempestades se fora. O adolescente que me trazia cartões feitos à mão no Dia das Mães se fora. O jovem que me ligou chorando quando sua primeira namorada partiu, seu coração se fora. Todos eles haviam sido substituídos por alguém que me via como uma obrigação que preferiria não cumprir. Uma responsabilidade que ele de bom grado passaria para outra pessoa se a convenção social permitisse. O Daniel, nessas fotos, não reconheceria o homem que disse à sua mãe que ela não era mais sua prioridade. Ou talvez reconhecesse. Talvez as sementes dessa rejeição estivessem lá o tempo todo, e eu estivesse cega demais pelo amor para vê-las crescendo. Talvez cada sacrifício que fiz, cada necessidade minha que deixei de lado para focar na dele, o tenha ensinado inadvertidamente que meus sentimentos não importavam tanto quanto sua conveniência. Pensei em todas as vezes que disse tudo bem, quando não estava tudo bem. Todas as vezes que sorri quando queria chorar, fiquei em silêncio quando queria me opor. Cedi quando queria me manter firme.
Será que eu o treinei para me tratar como descartável, agindo como se minhas próprias necessidades fossem descartáveis? A cozinha escureceu ao meu redor enquanto eu estava sentada ali, cercada por fotografias espalhadas, peças de um quebra-cabeça que eu não conseguia mais montar em algo que fizesse sentido. Lá fora, eu podia ouvir os sons da vida normal continuando, crianças brincando, cachorros latindo, famílias se reunindo para o jantar. Aqui dentro, eu sentia como se estivesse desaparecendo, tornando-me tão translúcida quanto as memórias que tentava preservar. Foi quando encontrei, escondido atrás de uma foto da formatura do Daniel, um pedaço de papel que eu havia esquecido que existia. Minha carta de aprovação da faculdade de enfermagem datada de 33 anos atrás. Eu tinha 25 anos, solteira, ambiciosa, pronta para construir uma carreira ajudando as pessoas a se curarem. Mas então conheci o pai de Daniel, engravidei, casei e me desviei pelo caos maravilhoso de me tornar a mãe de alguém. Parabéns, Clara Moraes, começava a carta. Temos o prazer de informar que você foi aceita em nosso curso de bacharelado em enfermagem. Sua inscrição demonstra a compaixão, a inteligência e a dedicação que buscamos nos profissionais de saúde. Compaixão, inteligência, dedicação. Alguém uma vez viu essas qualidades em mim. Alguém uma vez acreditou que eu tinha algo valioso a oferecer ao mundo, além da minha capacidade de preparar lanches e beijar joelhos ralados. Segurei aquela carta como uma tábua de salvação, como a prova de que eu já fui uma pessoa com sonhos que não tinham nada a ver com a aprovação ou a necessidade de mais ninguém. Eu era a Clara antes de ser a mãe do Daniel, e em algum lugar bem no fundo dos escombros da minha vida atual, essa Clara ainda poderia existir, mas eu ainda tinha algo. Algo que eles esqueceram em toda a sua cuidadosa exclusão de mim do seu quadro familiar perfeito. Algo que era meu antes mesmo de Daniel nascer, que seria meu muito depois de ele parar de fingir que se importava se eu vivia ou morria. Eu ainda tinha a mim mesma, maltratada e esquecida e quase invisível, mas ainda aqui, ainda respirando, ainda capaz de mais do que apenas desaparecer no fundo da felicidade dos outros. Dobrei a carta da faculdade de enfermagem com cuidado e a coloquei no bolso. A primeira coisa que guardei para mim em mais tempo do que conseguia lembrar. A carta da faculdade ficou na bancada da minha cozinha por 3 dias antes que eu criasse coragem para fazer algo a respeito. Por 3 dias, passei por ela como se fosse a prova de um crime. O crime de um dia ter acreditado que eu poderia ser mais do que apenas a mãe de alguém, a conveniência de alguém, o pensamento tardio de alguém. Mas no 4º dia, algo mudou. Talvez tenha sido a última travessa de lasanha da Dona Elza intocada na minha geladeira. Outra gentileza que me sentia vazia demais para apreciar. Talvez tenha sido ver meu reflexo no espelho do corredor e não reconhecer a mulher de olhos fundos me encarando. Ou talvez fosse simplesmente que o fundo do poço tem um jeito de se tornar um chão surpreendentemente sólido quando você finalmente para de cair. Peguei a carta e a li novamente, desta vez ouvindo as palavras de forma diferente. Compaixão, inteligência, dedicação. Essas não eram qualidades que desapareciam só porque seu filho decidiu que você era inconveniente. Não eram traços que expiravam quando você chegava aos 58 anos ou se tornava invisível para as pessoas que passou a vida servindo. Comecei pequeno. Uma caminhada ao redor do quarteirão, só para provar que minhas pernas ainda funcionavam. O ar da manhã parecia diferente na minha pele. Mais nítido. Mais real do que a atmosfera viciada da minha casa, onde eu estava me escondendo de um mundo que aparentemente seguiu em frente sem mim. Vizinhos que eu mal conhecia acenavam com a cabeça de seus jardins. Sua simpatia casual um lembrete de que a vida continuava a acontecer, quer eu participasse ou não. O centro comunitário ficava a apenas 6 quarteirões de distância. Um prédio baixo de tijolos pelo qual eu havia passado de carro centenas de vezes sem realmente ver. Mas ir a pé me deu tempo para notar as coisas. Os canteiros de flores cuidadosamente cuidados ao longo da calçada, os desenhos infantis expostos nas janelas, o banco onde os idosos se sentavam alimentando pombos e observando o mundo passar com a atenção paciente de quem conquistou o direito de observar em vez de atuar. Lá dentro,
As paredes estavam cobertas de panfletos de atividades que eu nunca havia considerado. Hidroginástica para a terceira idade, clubes do livro, aulas de informática, oportunidades de voluntariado. Atrás da recepção, uma mulher da minha idade, com cabelos prateados e linhas de expressão de tanto rir, ergueu os olhos de sua papelada com um calor genuíno. Posso te ajudar, querida? A simples pergunta quase me desmontou. Quando foi a última vez que alguém perguntou se poderia me ajudar? Quando foi a última vez que me senti digna de ajuda, em vez de um fardo a ser administrado? Não tenho certeza. Admiti. Que foi a coisa mais honesta que eu disse a outro ser humano em meses. Acho que preciso descobrir como ser importante de novo. O nome dela era Ruth. E ela não perguntou por toda a minha triste história, nem ofereceu clichês vazios sobre tudo acontecer por uma razão. Em vez disso, ela me deu uma xícara de café e uma programação impressa de atividades. E depois sentou-se comigo enquanto eu fingia estudá-la, e tentava não chorar no meu café. Sabe o que eu aprendi em 20 anos trabalhando aqui? Disse Ruth, sua voz carregando a autoridade natural de quem já viu todas as variações da luta humana. As pessoas não entram por nossas portas porque estão quebradas. Elas vêm porque estão prontas para lembrar quem eram antes que a vida as convencesse de que não eram nada de especial. Comecei com o grupo de apoio ao luto que se reunia às terças-feiras à noite em um círculo de cadeiras dobráveis na sala comunitária. 18 mulheres de várias idades, todas lidando com diferentes tipos de perdas. Todas aprendendo que curar não significa esquecer. Significa encontrar maneiras de carregar o peso sem que ele te quebre. Havia a Marta, de 72 anos, cujo marido de 50 anos havia morrido e a deixado sentindo-se como metade de uma pessoa. A Jennifer, de 46, cuja filha adulta havia cortado todo o contato após um divórcio amargo. A Rosa, de 61, cujo filho havia morrido em um acidente de carro e levado com ele sua razão de viver. Éramos uma família improvável, unida pela compreensão que vem de sobreviver a desastres emocionais que não podem ser explicados a pessoas que não passaram por eles. Quando finalmente contei a elas sobre o Daniel, sobre me sentir apagada de sua vida como uma marca de lápis que alguém decidiu remover, elas não ofereceram conselhos ou julgamentos. Apenas ouviram. E de alguma forma isso foi o suficiente para começar a costurar os lugares rasgados do meu coração. Eu o criei sozinha. Eu disse durante minha terceira reunião, as palavras saindo mais fáceis agora que eu as havia praticado com pessoas que não as usariam contra mim mais tarde. 25 anos sendo tudo para ele, e agora não sou nada. Você não é nada, disse Rosa com firmeza, sua voz carregando a convicção de quem aprendeu a separar o valor das circunstâncias. Você é uma mulher que amou tanto o filho que se esqueceu de guardar um pouco de amor para si mesma. Isso não é nada. Isso é de partir o coração. De partir o coração. Não patético, não grudento, não inapropriado. De partir o coração. A diferença nessas palavras era como a diferença entre se afogar e nadar. A mesma água. Uma experiência completamente diferente. Comecei a ficar depois das reuniões do grupo para ajudar Ruth a arrumar, empilhando cadeiras e lavando xícaras de café, porque a atividade física parecia melhor do que ir para casa para uma casa vazia, onde cada cômodo me lembrava de conversas que eu nunca mais teria. Ruth notou minha relutância em ir embora e começou a me dar pequenas tarefas. Atualizar murais, organizar armários de suprimentos, atender telefones quando ela se afastava de sua mesa. Você é boa nisso, observou ela uma tarde, enquanto eu terminava de inserir as horas de voluntariado em seu banco de dados. Você tem um jeito natural com as pessoas. Já pensou em tornar isso mais formal? O que você quer dizer? Poderíamos usar alguém em meio período para coordenar nossos programas para a terceira idade. Não paga muito, mas é um trabalho significativo. Ajudar as pessoas a se conectarem com os recursos de que precisam, organizar atividades que trazem idosos isolados para a comunidade. Você seria perfeita para isso. Perfeita. Quando foi a última vez que alguém me descreveu como perfeita para alguma coisa? Quando foi a última vez que minhas habilidades foram vistas como recursos em vez de intromissões?
Aceitei o emprego, 20 horas por semana por um valor que mal dava para as compras do mês, mas parecia que eu tinha ganhado na loteria, porque significava que alguém precisava do que eu tinha a oferecer. Alguém valorizava minha experiência, minha confiabilidade, minha capacidade de ouvir pessoas que se sentiam esquecidas pelo mundo. Minha primeira tarefa foi organizar visitas a idosos acamados, pessoas cujas famílias moravam longe ou estavam ocupadas demais para dar notícias regularmente. Comecei com a Dona Célia, de 87 anos, cuja filha morava na Califórnia, e ligava uma vez por mês com novidades sobre netos que nunca haviam visitado a avó. O apartamento da Dona Célia era arrumado, mas solitário, cheio de fotografias de membros da família que existiam mais na memória do que na vida diária. Sentamos à mesa da cozinha dela, bebendo chá em xícaras de porcelana delicada, enquanto ela me contava histórias sobre o restaurante que ela e o marido administraram por 40 anos, antes que a artrite e a idade os forçassem a vender. As pessoas pensam que envelhecer significa se tornar inútil, disse ela, suas mãos firmes apesar do tremor ao servir nossa segunda xícara. Mas eu me lembro das coisas. Sei fazer pastel do zero. Sei calcular margens de lucro de cabeça. Sei lidar com clientes difíceis sem perder minha dignidade. Só porque meu corpo não funciona como antes, não significa que minha mente esteja vazia. Pensei em Daniel, em como ele facilmente descartou décadas da minha experiência e sabedoria como irrelevantes para sua nova vida. Em como a mãe de Linda pôde ser a anciã sábia, enquanto eu fui relegada à categoria de alguém cujas opiniões não importavam mais. Seu conhecimento tem valor, eu disse a Dona Célia com toda a sinceridade. Suas histórias importam. As coisas que você aprendeu merecem ser compartilhadas. Ela sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi nela durante nossas visitas. Continuo esperando que minha neta queira aprender minhas receitas um dia, antes que seja tarde demais. Talvez ela queira, eu disse. E se não quiser, talvez outra pessoa queira. Talvez ensinar nem sempre precise acontecer dentro das famílias. Ao dizer isso, percebi que estava falando tanto para mim quanto para ela. Talvez ser útil não exigisse a permissão de Daniel. Talvez ter algo a oferecer ao mundo não dependesse do reconhecimento do meu valor pela minha família biológica. Nas semanas seguintes, visitei 12 idosos diferentes, cada um carregando sua própria versão da mesma história. Filhos ocupados demais para ligar, netos que conheciam as vozes de outras pessoas melhor que as deles. Décadas de sabedoria acumulada sem ninguém interessado em recebê-la. Mas eles não estavam quebrados ou amargurados, esses anciãos esquecidos. Eles eram resilientes, perspicazes, engraçados, gentis. Eles eram tudo o que eu tinha sido antes de começar a medir meu valor pela capacidade de atenção de Daniel. Estar com eles me lembrou de algo que eu havia esquecido em todo o meu desespero para ser importante para pessoas que decidiram que eu não era. Eu estava tão focada em forçar minha volta para uma família que perdi a oportunidade de criar novas, escolhidas. Famílias construídas com base no respeito mútuo, em vez da obrigação biológica. Eu não era mais dor. Eu não era mais luto. Eu não era nem mesmo raiva, embora isso tenha me sustentado por um tempo quando nada mais podia. Eu era decisão. A decisão de parar de pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. A decisão de oferecer meus dons a pessoas que os queriam, em vez de pessoas que se sentiam sobrecarregadas por eles. A decisão de lembrar que ser mãe era algo que eu tinha feito, não tudo o que eu era. Pela primeira vez em meses, acordei com algo pelo que ansiar, em vez de mais um dia para sobreviver. Eu tinha lugares para ir, pessoas para ver, trabalho a fazer que importava. Eu tinha um propósito que me pertencia, que não podia ser tirado pela mudança de opinião ou de prioridades de ninguém. Eu ainda era a mãe de Daniel, e provavelmente sempre seria. Mas eu era a Clara primeiro, e a Clara tinha um valor que existia independentemente do reconhecimento ou aprovação de qualquer outra pessoa. A Clara tinha trabalho a fazer. 3 meses em minha nova vida, eu era uma mulher diferente. Não diferente da maneira dramática das transformações de cinema, mas diferente da maneira silenciosa e substancial que vem de lembrar seu próprio valor.
Eu andava mais ereta, falava com mais clareza, olhava as pessoas nos olhos quando falavam comigo. O espelho no meu corredor não refletia mais uma estranha, mostrava a Clara. Uma mulher com um propósito que por acaso tinha 58 anos, em vez de estar acabada. O programa de apoio aos idosos havia crescido sob minha coordenação. O que começou como visitas a 12 idosos isolados se expandiu para 28 clientes regulares, além de um almoço comunitário mensal que reunia pessoas que comiam sozinhas há tempo demais. Ruth me deu um pequeno escritório. Na verdade, apenas um antigo armário de suprimentos convertido, com uma mesa e um telefone, mas parecia um canto do mundo que pertencia a mim. Eu também comecei algo que não havia planejado. Uma aula de culinária para idosos que queriam aprender receitas de outras culturas. Dona Célia ensinou a fazer pastel. Seu Afonso do corredor compartilhou os segredos do molho de macarrão de sua mãe. E Dona Rosa nos mostrou como fazer uma moqueca que faria nossos netos chorarem de alegria, se nossos netos fossem do tipo que aprecia essas coisas. As aulas não eram realmente sobre cozinhar, é claro. Eram sobre ser importante, sobre ter conhecimento que valia a pena compartilhar, sobre criar as conexões familiares que nossas famílias biológicas não haviam proporcionado. Estávamos construindo algo juntos. Uma comunidade dos esquecidos, dos dispensados, da turma dos velhos demais para serem úteis, que descobriram que éramos tudo, menos inúteis. Eu estava anotando as observações da sessão daquele dia quando meu telefone tocou. O número era familiar, programado em meus contatos, mas raramente usado. Meu coração deu aquele velho salto familiar, a resposta pavloviana às chamadas de Daniel, que eu ainda não havia conseguido eliminar do meu sistema, apesar de tudo. Oi, mãe! Sua voz parecia tensa, cansada de uma forma que não tinha nada a ver com exaustão física. Espero não estar te incomodando. Me incomodando. Como se eu algum dia estivesse ocupada demais para ele ligar. Como se eu não tivesse passado meses esperando desesperadamente por exatamente este momento. Mas algo em seu tom me impediu de voltar ao antigo padrão de tranquilizá-lo, de que nada era mais importante do que sua atenção. Estou apenas terminando um trabalho, eu disse. O que era a verdade. Eu tinha trabalho agora, responsabilidades que me pertenciam, prazos que importavam para pessoas que contavam comigo. O que está acontecendo? Houve uma pausa, e pude ouvir um ruído de fundo que parecia caótico, vozes discutindo, algo quebrando, uma criança chorando. Não a harmonia familiar pacífica que as postagens de Linda nas redes sociais sempre retratavam. É complicado, disse Daniel, e reconheci a mesma palavra que ele usara meses atrás para explicar por que eu não poderia fazer parte de sua vida. Linda e eu estamos com alguns problemas grandes, e as crianças... Sua voz sumiu, e o ouvi respirar de forma trêmula. Parte de mim queria correr para confortá-lo, oferecer soluções, ser a mãe que consertava tudo, como fiz nos primeiros 25 anos de sua vida. Mas uma parte maior de mim, a parte que foi construída ao longo desses últimos meses de aprendizado do meu próprio valor, ficou em silêncio e esperou que ele continuasse. A Emma tem se comportado mal na escola, disse ele finalmente. Entrando em brigas, tirando notas baixas, completamente diferente da criança doce que ela costumava ser. E o Léo não fala com ninguém sobre nada. Ele apenas fica no quarto jogando videogame e ignorando todo mundo que tenta se conectar com ele. Eu ouvi, meu coração doendo por crianças que estavam presas no meio de problemas de adultos que não podiam resolver ou entender, mas não ofereci conselhos. Aprendi no meu grupo de apoio que às vezes as pessoas precisam dizer tudo em voz alta, antes de estarem prontas para ouvir qualquer coisa em troca. A Linda tem estado diferente desde que os pais dela se mudaram para Florianópolis, continuou Daniel. Mais exigente, mais crítica de tudo o que eu faço. Ela diz que não estou presente o suficiente para a família, mas quando tento me envolver mais, ela me diz que estou fazendo tudo errado. As crianças estão percebendo a tensão e tudo parece estar desmoronando. Florianópolis. Então Margarida e seu marido haviam se mudado, deixando Linda sem seu sistema de apoio embutido.
sem os avós que estavam tão prontamente disponíveis para fornecer a conexão familiar que ela estava determinada a me negar. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse. E era verdade. Eu não queria que Daniel sofresse. Não queria que aquelas crianças passassem pelo tipo de disfunção familiar que deixa cicatrizes. Mas eu também não ia fingir que aquele telefonema apagava meses sendo informada de que eu não era importante o suficiente para merecer atenção. Eu sei que não tenho sido o melhor filho ultimamente, disse Daniel, sua voz mais baixa agora, como a do garotinho que pedia desculpas por entrar em casa com o pé cheio de barro. Sei que estive distante, e sei que isso te magoou, mas eu estava esperando. Quer dizer, se você não estiver muito ocupada, como se minha vida antes fosse preenchida com atividades tão importantes que os problemas dele talvez não coubessem na minha agenda. Como se ele tivesse esquecido que minha existência inteira um dia girou em torno de suas necessidades e desejos. O que você está esperando, Daniel? Perguntei. Minha voz calma, mas não fria. Eu nem ia facilitar as coisas para ele. Não ia preencher o silêncio desconfortável com garantias de que tudo estava bem quando, claramente, não estava. Será que você poderia ajudar com as crianças? Só por um tempo, enquanto a Linda e eu resolvemos as coisas? A Emma pergunta de você às vezes, e o Léo mencionou aquela vez que você trouxe o material de arte para eles. Acho que seria bom para eles ter alguém estável por perto. Alguém que se importa. Alguém estável. Alguém que se importa. Depois de meses sendo informada de que eu era envolvida demais, intrometida demais, exagerada demais, agora eu estava sendo convidada a voltar porque era estável e atenciosa. Agora minhas qualidades eram vantagens, e não problemas, porque as pessoas que me substituíram não estavam mais disponíveis. Eu me importo com eles, disse eu, cuidadosamente. Sempre me importei. Mas preciso entender o que você está pedindo. Você quer que eu seja babá enquanto você e a Linda trabalham no casamento de vocês? Está procurando alguém para cuidar das crianças de graça? Ou você realmente quer que eu faça parte da vida deles de uma forma significativa? Outra pausa. Mais longa desta vez. Eu quase podia ouvi-lo processando o fato de que eu não estava pulando de alegria com a chance de ser necessária novamente. Que eu estava fazendo perguntas em vez de apenas dizer sim a quaisquer migalhas de participação que ele estivesse disposto a oferecer. Eu quero que você seja a avó deles, ele disse finalmente, a voz falhando um pouco nas palavras. Quero que eles te conheçam do jeito que eu gostaria de ter deixado que te conhecessem antes. Quero que eles tenham o tipo de avó que você estava tentando ser quando eu fui estúpido demais para ver o que essa dádiva significava. As palavras me atingiram com mais força do que sua rejeição meses atrás, porque agora eu podia ouvir o arrependimento genuíno nelas. Isso não era manipulação ou desespero. Era um homem percebendo que havia jogado fora algo valioso e esperando que não fosse tarde demais para recuperar. Mas eu não era a mesma mulher que havia implorado por inclusão em sua vida. Não era a mãe desesperada que teria dito sim a qualquer coisa só para ser importante de novo. Eu havia aprendido meu valor com pessoas que valorizavam o que eu oferecia, e não aceitaria menos do que isso de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. Agradeço por você dizer isso, eu lhe disse. E eu quero ajudar. Mas as coisas estão diferentes agora, Daniel. Eu estou diferente. Tenho responsabilidades, compromissos com pessoas que dependem de mim. Não posso simplesmente largar tudo e voltar para o papel do qual você me empurrou quando é conveniente para você. Eu sei, disse ele rapidamente. Sei que não mereço pedir isso depois de como te tratei. Mas, mãe, estou com medo. Medo de que meu casamento tenha acabado, medo de que as crianças fiquem traumatizadas com todas essas brigas, medo de estar me tornando o tipo de pai que decepciona os filhos quando eles mais precisam. A vulnerabilidade em sua voz era real, e tocou a parte de mim que sempre seria sua mãe. Mas não apagou os meses me sentindo inútil, as noites chorando até dormir, a lenta reconstrução do meu amor próprio que foi necessária depois que ele o demoliu. Precisamos ter uma conversa de verdade, eu disse finalmente. Não um telefonema onde você pede ajuda e eu digo sim ou não. Uma conversa real sobre o que deu errado,
sobre como chegamos até aqui, sobre que tipo de relacionamento queremos ter daqui para frente. Você tem razão, disse ele. Com certeza. Posso ir aí? Talvez neste fim de semana? Poderíamos conversar. Conversar de verdade. E talvez você pudesse encontrar a Emma e o Léo depois, se estiver disposta. Olhei ao redor do meu pequeno escritório, para os horários e listas de contatos que representavam minha nova vida, para os cartões de agradecimento de idosos que me disseram que eu fiz a diferença em suas semanas. Isso não era mais apenas sobre o Daniel. O que quer que eu decidisse afetaria não apenas ele e seus filhos, mas a comunidade que eu construí, as pessoas que passaram a contar comigo, a mulher em que me tornei. Sábado à tarde, eu disse. Mas, Daniel, preciso que você entenda uma coisa. Não sou a mesma pessoa que você dispensou há 6 meses. Construí uma vida que importa, um trabalho que me realiza, relacionamentos que valorizam o que eu trago para eles. Se você me quer em sua vida de novo, tem que ser porque você genuinamente me quer lá. Não porque precisa de uma solução conveniente para seus problemas. Eu entendo, disse ele. Embora eu me perguntasse se ele realmente entendia. Obrigado, mãe. Obrigado por sequer considerar isso. Depois que ele desligou, sentei-me em meu pequeno escritório e tentei processar o que acabara de acontecer. A ligação com a qual sonhei por meses finalmente chegou, mas não senti nenhum do alívio ou da alegria que imaginei. Em vez disso, senti algo mais complexo. Uma mistura de amor e cautela, esperança e sabedoria duramente conquistada. Eu não era a mesma mulher que preparou um bolo de aniversário solitário para si mesma há 6 meses. Aquela mulher teria dito sim a qualquer coisa, grata por qualquer chance de ser importante novamente. Mas esta mulher, a mulher que aprendeu a ser importante para si mesma primeiro, sabia que relacionamentos de verdade exigiam mais do que necessidade. Exigiam respeito, esforço e a compreensão de que amor sem consideração não era realmente amor. O sábado me diria se Daniel estava pronto para oferecer essas coisas, ou se ele estava apenas procurando alguém para consertar seus problemas até a próxima crise. O sábado chegou cinzento e com garoa. O tipo de tempo que faz tudo parecer mais sério do que provavelmente precisa ser. Passei a manhã no centro comunitário, liderando nossa discussão semanal do grupo de apoio sobre limites. Um tópico que parecia dolorosamente relevante, dada a conversa que eu teria em algumas horas. Limites não são muros, disse Marta, sua voz carregando a sabedoria de quem aprendeu essa lição da maneira mais difícil. São portões. Você decide quem pode entrar e sob quais circunstâncias. Quando cheguei em casa, limpei a casa não porque precisava, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos enquanto minha mente processava o que estava para acontecer. Fiz café e coloquei 2 xícaras na mesa. Depois guardei uma porque não tinha certeza se Daniel merecia café. Então a coloquei de volta, porque recusar hospitalidade não era quem eu queria ser, independentemente de como ele me tratou. Ele chegou exatamente na hora, o que me surpreendeu. O antigo Daniel estava sempre cronicamente atrasado, operando sob a suposição de que os horários das outras pessoas eram mais flexíveis que os seus. Mas o homem que estava na minha porta parecia mais velho, mais desgastado do que eu me lembrava. Suas roupas estavam amassadas, seu cabelo despenteado e seus olhos continham o tipo de exaustão que vem de tentar manter muitas coisas juntas, com recursos inadequados. "Oi, mãe", disse ele. E por um momento eu vi o garotinho que costumava correr para mim quando o mundo parecia grande e assustador demais para lidar sozinho. "Olá, Daniel. Entre." Sentamos na mesma mesa da cozinha onde eu comi meu bolo de aniversário solitário há 6 meses. Mas eu me sentia uma pessoa diferente no mesmo espaço. A mulher que sentou aqui chorando por causa de uma ligação havia sido diminuída pelo luto. A mulher sentada aqui agora havia sido fortalecida por um propósito. "Obrigado por concordar em me ver", ele começou, as mãos envolvendo a xícara de café como se fosse uma âncora. "Sei que não mereço seu tempo depois de como me comportei. Você tem razão", eu disse simplesmente. "Você não merece. Mas estou te dando mesmo assim, porque apesar de tudo, eu ainda te amo. Isso não significa que vou fingir que os últimos 6 meses não aconteceram." Ele assentiu, olhando para o café.
Tenho pensado no que você disse no telefone, sobre precisar entender o que deu errado. Acho que sei, mas não tenho certeza de como consertar. Comece com o que você sabe, sugeri, recostando-me na cadeira com a paciência que aprendi em meses ouvindo pessoas resolverem suas dores na terapia em grupo. Eu deixei a Linda me convencer de que amar você e amá-los era de alguma forma incompatível, disse ele lentamente, como alguém resolvendo um problema complicado de matemática. Ela fez parecer que cada momento que você passava com as crianças estava tirando algo dos pais dela. Cada tradição que você queria compartilhar era de alguma forma uma ameaça às tradições que ela queria criar. Fiquei quieta, embora parte de mim quisesse ressaltar que eu nunca pedi para substituir ninguém. Eu só queria ser incluída. A antiga eu teria corrido para tranquilizá-lo de que eu entendia, que estava tudo bem, que poderíamos simplesmente seguir em frente e esquecer a mágoa. Mas a nova eu sabia que a cura real exigia reconhecer o dano antes de tentar repará-lo. Eu estava com medo. Ele continuou, a voz mal passando de um sussurro. Medo do conflito, medo de decepcionar a Linda, medo de ter que escolher lados em discussões que eu não entendia. Parecia mais fácil simplesmente minimizar o problema, minimizando você, minimizando a mim. Pelo menos, ele foi honesto. Então você escolheu magoar alguém que nunca te deu um ultimato, em vez de enfrentar alguém que deu, eu disse, mantendo minha voz firme apesar da raiva que ainda vivia em meu peito quando pensava naqueles meses de rejeição. Sim, ele admitiu, finalmente olhando para mim, e eu estava errado. Fui um covarde. Estava errado. E sinto muito. O pedido de desculpas ficou no ar entre nós. Simples, insuficiente e necessário. Tudo ao mesmo tempo. Esperei meses para ouvir essas palavras, mas agora que vieram, pareciam o começo de uma conversa, e não o fim. Agradeço por dizer isso, eu lhe disse. Mas desculpas me apagam as consequências, Daniel. Você não apenas feriu meus sentimentos, você ensinou a seus filhos que as pessoas que os amam podem ser descartadas quando se tornam inconvenientes. Você mostrou a eles que a lealdade familiar é condicional, que promessas não significam nada quando entram em conflito com a manutenção da paz. Seu rosto se contraiu, e eu o vi realmente entender pela primeira vez o que suas escolhas custaram a todos os envolvidos. A Emma me perguntou semana passada por que você parou de aparecer, disse ele, a voz embargada de arrependimento. Ela disse que sentia falta dos seus biscoitos e do jeito como você ouvia as histórias dela sem tentar consertar tudo. E o Léo? O Léo disse que achava que talvez você não gostasse dele porque nunca mais o visitou. Essas palavras me atingiram como socos. Todo esse tempo, estive focada na minha própria dor. Mas as crianças também foram vítimas, confusas e magoadas pelo súbito desaparecimento de alguém de quem começaram a gostar. O que você disse a eles? Perguntei. A verdade, disse ele. Que eu tomei algumas decisões ruins sobre nossa família e que estava tentando descobrir como consertá-las. A Emma perguntou se isso significava que você poderia voltar, e eu disse a ela que esperava que sim, mas que dependia de você. Dependia de mim. Depois de meses sendo informada de que eu não tinha voz em nada, de repente a decisão era minha. Deveria parecer empoderador, mas em vez disso, parecia pesado de responsabilidade. Daniel, preciso que você entenda uma coisa, eu disse, inclinando-me para a frente para que ele não perdesse a seriedade em minha voz. Se eu concordar em fazer parte da vida deles novamente, não pode ser temporário. Não posso ser a avó que aparece quando você precisa de ajuda e desaparece quando seu casamento melhora. As crianças precisam de consistência. Elas precisam saber que as pessoas que afirmam amá-las não vão sumir no momento em que se torna inconveniente mantê-las por perto. Eu sei, disse ele rapidamente. Eu sei, e prometo. Não prometa, interrompi. Promessas são fáceis de fazer e mais fáceis ainda de quebrar. Mostre-me. Mostre-me que você aprendeu algo com essa bagunça que criou. Mostre-me que você é capaz de defender as pessoas que diz amar quando alguém tenta afastá-las. Conversamos por mais 2 horas, trabalhando nos detalhes de como um relacionamento real poderia ser.
Não o relacionamento desesperado e unilateral que eu tentei forçar antes, mas algo baseado em respeito mútuo e expectativas claras. Ele teria que ter conversas com Linda sobre limites e inclusão. Ele teria que estar disposto a defender meu lugar na vida deles se ela tentasse miná-lo novamente. Ele teria que se lembrar de que ser marido não significava que ele deixava de ser filho. Quando Emma e Léo chegaram naquela tarde, trazidos por uma Linda relutante que ficou no carro com o motor ligado, eu me vi através dos olhos deles pela primeira vez em meses. Não como a mulher intrometida que sua madrasta havia pintado, mas como alguém que estava genuinamente feliz em vê-los. Vovó Clara! Emma se jogou em meus braços com o entusiasmo de uma menina de 8 anos que sentiu falta de alguém importante. O papai disse que você talvez quisesse passar um tempo com a gente de novo. Léo foi mais cauteloso, ficando para trás até que me sentei no nível dele e perguntei sobre o livro que ele estava carregando. Quando descobriu que eu havia lido a série inteira e tinha opiniões fortes sobre as reviravoltas da trama, sua reserva se derreteu em uma conversa animada sobre dragões, sistemas de magia e se o autor realmente havia planejado o final desde o início. Por 3 horas, fomos apenas uma avó e seus netos, construindo torres de blocos, lendo histórias e criando o tipo de memórias fáceis que não exigem explicação ou desculpas. Eles me contaram sobre a escola, os amigos e o novo cachorrinho que os pais de Linda compraram antes de se mudarem. Eu contei a eles sobre meu trabalho no centro comunitário, as aulas de culinária e o pastel incrível da Dona Célia. Quando Linda finalmente buzinou impacientemente, sinalizando que o tempo deles comigo havia acabado, ambas as crianças me abraçaram na despedida com o tipo de afeto intenso que me fez lembrar por que lutei tanto para fazer parte de suas vidas. "Podemos voltar na próxima semana?" perguntou Emma, suas pequenas mãos apertando as minhas como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer de novo. "Isso depende do seu pai e da Linda", eu disse, olhando diretamente para Daniel. "Mas espero que sim." Depois que eles saíram, Daniel demorou-se na minha porta, parecendo que queria dizer algo, mas não encontrava as palavras. "Obrigado", disse ele finalmente, "por nos dar outra chance, por não facilitar, mas também não tornar impossível." "Isso é apenas o começo, Daniel", eu lhe disse. "O verdadeiro teste vem quando a Linda resistir, quando me manter em suas vidas se tornar inconveniente, quando você tiver que escolher entre os meus sentimentos e o conforto dela novamente. É aí que eu saberei se algo realmente mudou." Ele assentiu, entendendo que eu não estava apenas o recebendo de volta. Eu o estava colocando em aviso prévio. A mulher que antes aceitava qualquer tratamento apenas para manter uma conexão se fora. Em seu lugar, estava alguém que conhecia seu valor e não se contentaria com menos do que merecia. Enquanto o via ir embora, senti algo que não experimentava há meses. Uma esperança cautelosa. Não a esperança desesperada de alguém se afogando e se agarrando a salva-vidas, mas a esperança firme de alguém que aprendeu a nadar e estava disposta a voltar para a água, mas apenas em seus próprios termos. O verdadeiro teste viria em breve. Mas por hoje, bastava saber que eu poderia enfrentar o que viesse a seguir de uma posição de força, em vez de necessidade, de dignidade, em vez de desespero. Por hoje, bastava lembrar que amor sem respeito não é realmente amor. E eu finalmente aprendi a exigir ambos. O teste sobre o qual avisei Daniel veio antes do esperado. 2 semanas após nossa conversa na mesa da cozinha, ele ligou com a notícia de que Linda havia pedido o divórcio. O casamento deles, que sobreviveu à minha exclusão e prosperou com minha ausência, não resistiu à realidade de 2 pessoas que construíram seu relacionamento evitando conversas difíceis em vez de tê-las. Ela disse que sentia como se estivesse competindo com todo mundo pela minha atenção, explicou Daniel durante nosso telefonema de terça-feira à noite. Uma tradição semanal que estabelecemos como parte da reconstrução de nosso relacionamento. Quando eu disse a ela que incluir você em nossas vidas não era mais negociável, ela me acusou de escolher minha mãe em vez da minha esposa. "E o que você disse a ela?" perguntei, embora já soubesse a resposta pelo fato de ele estar me ligando. Eu disse a ela que o amor não é uma competição com vencedores e perdedores.
que eu estava cansado de ser forçado a escolher entre as pessoas de quem gostava, que se ela não podia aceitar minha família, então talvez não fôssemos tão compatíveis quanto pensávamos. Era exatamente o que eu queria que ele dissesse há 6 meses. Mas agora que as palavras finalmente vieram, senti-me mais triste do que vingada. Eu não queria que Linda sofresse. Não queria que aquelas crianças passassem pelo caos do divórcio. Não queria que Daniel tivesse que reconstruir sua vida inteira, porque finalmente aprendeu a lutar pelo que importava. Mas eu também sabia que relacionamentos construídos sobre ultimatos e exclusões estavam fadados ao fracasso desde o início. Linda exigiu que Daniel a escolhesse acima de todos em sua vida, e quando ele finalmente se recusou a continuar fazendo essa escolha, ela não teve para onde ir, a não ser porta fora. O processo de divórcio foi rápido e, felizmente, amigável no que diz respeito às crianças. Linda voltou para Florianópolis para ficar perto de seus pais, e Emma e Léo escolheram ficar com Daniel na casa onde viveram a maior parte de suas vidas. A transição foi difícil para todos, mas especialmente para 2 crianças que estavam aprendendo, mais cedo do que qualquer um deveria, que os adultos de quem você depende nem sempre cumprem suas promessas. E foi assim que me vi sentada na vara de família 3 meses depois, pedindo a uma juíza que me concedesse direitos de visita formais como avó das crianças. Parecia surreal ter que estabelecer legalmente meu direito de amar crianças, que eu tentava amar desde o início, mas o advogado de Daniel recomendou para proteger todos os envolvidos. Meritíssima, disse Daniel quando solicitado a explicar por que apoiava minha petição. Minha mãe tem sido a presença mais consistente e amorosa na vida dessas crianças. Durante um período em que tomei decisões terríveis sobre minha família, ela nunca deixou de se importar com o bem-estar delas. Ela nunca deixou de estar disponível quando precisaram dela. Ela é a avó que eles merecem ter, e sou grato por terem a chance de conhecê-la adequadamente. A juíza, uma mulher da minha idade com olhos gentis e cabelos grisalhos, olhou para Emma e Léo sentados na primeira fila. Crianças, vocês querem que a senhora Moraes faça parte da vida de vocês? Sim, disse Emma imediatamente, balançando um pouco no assento. Ela faz os melhores biscoitos e se lembra de tudo que eu conto sobre a escola. E ela dá aulas de culinária onde a gente aprende a fazer comida de todos os países diferentes. Léo, mais pensativo aos 10 anos, levou um momento antes de responder. Ela escuta sem tentar consertar tudo, disse ele finalmente. E ela não fica brava quando eu quero falar mais sobre livros do que sobre esportes. Ela me faz sentir que meus pensamentos importam. Minha garganta apertou ao ouvir aquelas palavras, entendendo que o que eu tentara forçar meses antes acontecera naturalmente, assim que parei de ser desesperada e comecei a ser genuína. Essas crianças me amavam não porque éramos parentes, mas porque eu conquistei seu afeto através de cuidado e atenção consistentes. A ordem de visitação me concedeu fins de semana alternados e feriados alternados, mais tempo do que eu jamais tivera antes, formalizado e protegido por lei. Mas mais importante, representava algo que eu nunca pensei que teria novamente. Um lugar na vida de alguém que não poderia ser tirado pela insegurança ou medo de outra pessoa. Naquele primeiro fim de semana oficial com Emma e Léo, estabelecemos nossas próprias tradições. Panquecas de sábado de manhã no formato de suas iniciais. Visitas à tarde aos idosos no centro comunitário, onde Dona Célia ensinou Emma a fechar pastéis, e seu Afonso mostrou a Léo como fazer massa de macarrão do zero. Hora da história no domingo à noite, onde líamos livros juntos e debatíamos reviravoltas na trama como críticos literários. Eles me ajudaram a entender que ser avó não era competir com outras pessoas pelo papel. Era oferecer algo único que só eu poderia fornecer. Eu não estava tentando substituir a mãe de Linda ou me tornar a principal figura parental deles. Eu estava simplesmente sendo Clara, uma mulher que por acaso os amava, e tinha tempo para mostrar a eles o que 60 anos de vida me ensinaram sobre cozinhar, gentileza e encontrar seu caminho em um mundo que nem sempre faz sentido. 6 meses após a finalização do divórcio,
Daniel conheceu a Sara em uma reunião de pais e mestres. Ela era a professora do Léo, uma mulher gentil na casa dos 40 anos, que também era divorciada e entendia as complexidades de famílias reconstituídas. Quando Daniel perguntou se poderia me apresentar a ela, senti algo que não experimentava há anos. O simples prazer de ser incluída desde o início, em vez de lutar por aceitação depois do fato. Sara e eu nos demos bem pelo nosso compromisso compartilhado com o bem-estar de Emma e Léo, e por nossa compreensão mútua de que o amor se expande para incluir novas pessoas, em vez de se contrair para excluir as antigas. Ela não me via como uma ameaça ao seu relacionamento com Daniel, e eu não a via como outra pessoa tentando me empurrar para fora da vida da minha família. Ouvi falar muito de você, disse ela quando nos conhecemos, seu sorriso genuíno e caloroso. As crianças falam da avó Clara constantemente. Você claramente causou uma ótima impressão. Foi revigorante ser descrita como uma impressão, em vez de uma intromissão. Ser bem-vinda, em vez de tolerada. Ser vista como um trunfo para a família, em vez de uma complicação a ser administrada. Quando Daniel e Sara se casaram 2 anos depois, uma cerimônia pequena no jardim da minha casa, cercados pelas pessoas que realmente importavam para eles, Emma e Léo insistiram que eu me sentasse na primeira fila. Não porque eu estava sendo homenageada como a mãe do noivo, mas porque eu era a avó deles, uma pessoa importante em suas vidas que pertencia a momentos importantes. Durante a festa, enquanto eu observava Daniel dançar com sua nova esposa e Emma e Léo correrem pelo jardim com outras crianças, pensei na mulher que eu fora 3 anos antes. A mulher que media seu valor pela atenção dos outros, que acreditava que amar significava aceitar quaisquer migalhas de afeto que as pessoas estivessem dispostas a oferecer. Aquela mulher fora quebrada pela rejeição, porque construíra toda a sua identidade em torno de ser necessária. Mas a mulher que me tornei entendia que ser querida era infinitamente mais valioso do que ser necessária, que o respeito era a base de qualquer relacionamento que valesse a pena, e que, às vezes, perder tudo o que você achava que queria era a única maneira de descobrir o que você realmente merecia. Dona Elsa, agora com 91 anos e uma das minhas clientes mais queridas no centro comunitário, veio até onde eu estava sentada com um pedaço de bolo de casamento. Você parece feliz, querida, observou ela, sentando-se ao meu lado com os movimentos cuidadosos de quem tem ossos que aprenderam a ter cautela. Eu estou feliz, percebi. A verdade da afirmação me surpreendendo por sua completude. Estou genuinamente, completamente feliz. É isso que acontece quando você para de tentar convencer as pessoas a te amarem e começa a viver de uma forma que faz você se amar, disse ela com a sabedoria de quem aprendeu essa lição há muito tempo. Conforme a noite terminava e os convidados começavam a ir embora, Emma correu e me abraçou pela cintura. Vovó Clara, obrigada por tornar nossa família melhor, disse ela, sua sinceridade de 8 anos indo direto ao ponto. Mais tarde, enquanto eu arrumava a cozinha, a mesma cozinha onde uma vez comi bolo de aniversário sozinha e ouvi uma ligação que destruiu meu mundo, refleti sobre como a vida podia mudar drasticamente quando você finalmente aprendia a se valorizar o suficiente para exigir que os outros também a valorizassem. Eu ainda tinha a carta de aprovação da faculdade de enfermagem, agora emoldurada e pendurada no meu escritório no centro comunitário. Não porque eu me arrependesse do caminho que tomei, mas porque me lembrava que eu sempre fui mais do que apenas a mãe de alguém. Eu sempre fui a Clara, uma mulher com dons que valiam a pena compartilhar e sonhos que valiam a pena perseguir, mesmo que tenha levado 58 anos para me lembrar disso. Daniel ligou naquela noite para me agradecer por tudo que fiz para tornar seu casamento especial. Eu te amo, mãe, disse ele. E pela primeira vez em anos, eu sabia que ele queria dizer isso sem reservas ou condições. Eu também te amo, querido, respondi. Amo todos vocês. E eu amava. Amava a todos. Daniel, Sara, Emma, Léo, até a lembrança de Linda, que me ensinou a valiosa lição de que algumas batalhas valem a pena lutar e outras não valem a pena vencer. Mas, mais importante, aprendi a me amar.
Não o amor desesperado e carente de alguém tentando preencher espaços vazios com a aprovação dos outros, mas o amor tranquilo e constante de alguém que descobriu seu próprio valor e decidiu que valia a pena protegê-lo. O silêncio na minha casa naquela noite não era mais solitário. Era pacífico, cheio da satisfação que vem de saber que você importa. Não porque alguém precisa de você, mas porque você construiu uma vida que vale a pena viver, relacionamentos que valem a pena ter e uma versão de si mesma que vale a pena ser. Às vezes, a melhor coisa que pode te acontecer é perder tudo o que você achava que queria. É a única maneira de descobrir o que você realmente merece. E o que eu merecia, no final das contas, era tudo o que eu finalmente aprendi a dar a mim mesma: respeito, dignidade, propósito e um amor que não exigia que eu me diminuísse para conquistá-lo. Aos 61 anos, eu era finalmente, completamente e sem desculpas, eu mesma. E essa mulher valia a pena ser amada.